Eu vou pedir para vocês deixarem o microfone de vocês no mudo e só tirar do mudo quando vocês quiserem falar alguma coisa, porque para o som de fora não interferir na nossa conversa. Mas aí quando vocês quiserem é só apertar o microfoninho de novo e aí vocês falam. Eu não sei. Tem, do lado da sua foto tem um microfoninho. Ou na parte de baixo do seu... Achou? Achei. Certo. Gente, primeiro, bom, como que vocês estão? Como que tá a quarentena por aí? Tudo certo? Como que tá as aulas? Me contem. Ué, não pode falar como nós vamos contar? Não, pode falar. Você só deixa o microfone desligado quando não for você que estiver falando. Na hora que você Ah, quiser falar, é só tirar do tá mudo bom. e Mas falar. é, Pode falar. Conta aí, Ana Paula, começa você. semana passada, bastante falta de aulas, porque as aulas são muito boas, né? Está muito bom. Você tá achando as aulas Mas muito aí teve boas? bastante trabalho. Muito boas. Muito Aham. boas. O assunto está muito interessante, eu estou gostando demais das aulas. E aí eu senti falta, né, de ir para a faculdade, das pessoas, da conversa, da aprendizado, senti falta de tudo. Uhum. Mas aí já fiquei bastante ocupada com os trabalhos que tinham para entregar, além do meu trabalho normal que eu estava fazendo em casa, né? Mas eu senti muita falta das aulas. Uhum. Entendi. Mas você acha que tá se adaptando bem, então? Tô, porque eu não estou assim desocupada, eu estou trabalhando home office e teve Uhum. bastante trabalho também, então tomou bastante tempo, né? E mesmo assim, ainda vi que esse assunto, essa situação, não é nem um assunto, mexe bastante, né? Mesmo eu percebi estando bastante ocupada, estando numa Uhum. estrutura boa, porque minha avó, para não ficar sozinha, né, tendo companhia, e aí tem dia eu fico agitada, tem dia eu fico preocupada, tem dia eu fico triste, cada dia eu fico de um jeito, né? Então fica bem difícil mesmo essa situação. Uhum. Entendi. É, tá difícil para todo mundo, né? É, e vocês, gente, em relação à disciplina, às dificuldades de vocês, o que vocês têm para contar? Pode falar um de cada vez, mas pode falar todo mundo que vocês quiserem trazer em relação tanto às atividades quanto à disciplina, quanto como vocês estão se sentindo com a quarentena. Vamos conversar primeiro. Quem vai falar? João, o seu áudio tá meio esquisito. Eu acho que eu não tô conseguindo te entender. Tá, não sei se eu tô. Agora Tá sim. ouvindo agora? Agora eu tô Ah, ouvindo. tá. Aham. Sim, Acho que era por causa do ventilador que tava aqui perto. pode ser. Ah, conta. Eu não tava ouvindo nada, desculpa, eu acabei de. Ah, tá. Entendi. A gente tá fazendo uma conversa inicial para vocês dizerem, quem quiser, também não é obrigatório, né, todo mundo falar, mas para vocês dizerem como é que vocês estão em relação à quarentena, às atividades que vocês têm recebido, se estão conseguindo fazer ou não, tem dificuldades, essas coisas. Entendi. Então, professor, eu senti um pouco de dificuldade de fazer em algumas. É porque veio tudo uma em cima da outra, assim, tipo, do nada, um monte. Uhum, Eu consegui fazer umas, outras eu não consegui fazer. uhum. Mas tá meio estranho, tipo, em relação à quarentena tá muito entediado aqui em casa. Uhum. Vocês estão ficando 100% em casa? Tá trabalhando ainda? Como que tá a rotina de vocês? O meu cortou. Eu trabalho em shopping, né? Então Uhum, fechou o shopping. entendi. Tô só em casa mesmo. Então tá tipo a minha rotina. Estou 100% em casa também. Bom, conforme vocês quiserem ir falando, estamos disponíveis para ouvir, tá? Eu queria perguntar para vocês em relação às atividades, assim, primeiro, as atividades que eu deixei lá no AVA inicialmente são as do capítulo 13.
E essas atividades, elas não são atividades avaliativas, não são atividades que valem nota, e vocês podem fazer, não precisa fazer tudo de uma vez agora, se você não conseguir, igual o João falou, conseguir fazer algumas coisas, outras não. Então, faz o que você, conforme vocês forem conseguindo fazer, vocês vão fazendo. A partir de semana que vem, a gente vai ter aula igual tem aula na faculdade, mas vai ser online. Então, eu vou passar as 3 horas de aula com vocês, mas virtualmente, né? A gente vai fazer algumas atividades, vai discutir algumas coisas. Então, vai ser um pouquinho diferente. Eu não vou precisar passar tantas atividades para vocês. Aquelas atividades que estão lá, vocês vão fazendo conforme vocês conseguirem. A Eliane falou que não está me ouvindo. Eliane, deixa eu ver onde que a gente pode editar. Procura se o seu áudio... Bom, então vai ser mais ou menos assim, né? A gente vai ter aula normal, só que virtualmente. Eliane, você tá me ouvindo agora? Eliane? Eu que não tô te ouvindo agora. Acho que ela tá digitando, não. Professora? Oi. Ah, tá. Não, é porque eu não estava conseguindo. A Letícia também não estava te escutando. Eu acho que o pessoal está com dificuldade de mexer. Eu estava até agora tentando saber como que eu ligava meu microfone. Entendi. Tá, então vamos conferir se todo mundo tá ouvindo primeiro, antes de começar. Eliane, tá ouvindo? A Eliane não tá me ouvindo, eu acho. Gente, quem não estiver ouvindo, manda uma mensagem pra gente saber quem tá ouvindo ou não. Interessante que a Eliane não aparece a opção de desativar o vídeo no dela. Não? Tô tentando ajudar a Eliane, tá, gente? Professora, aqui só tem como a gente falar assim por áudio ou tem algum lugar que a gente escreve e deixa uma mensagem aqui? Tem um chat, na parte de baixo tem tipo uma barra de ferramentas na parte de baixo da sua tela. Ah, sim. Aí lá tem um chat. Nesse chat você pode escrever Ah, tá. tanto para o grupo todo quanto para uma pessoa só, diretamente. Ah, acabei de achar. Eliane, deixa eu ver. É que assim, para mim, aparece para eu poder tirar vocês do mudo ou colocar no mudo, né? Quando eu coloco o mouse em cima de você, da fotinho de vocês. Mas o da Eliane não aparece, por algum motivo, não sei. Eu acho que o dela deve estar no mudo, talvez. Talvez o computador dela ou o notebook tá mutado.
mandei mensagem para ela falando isso. Acho que as filhas dela estão tentando ajudar. Eu vou mandar uma mensagem para o grupo todo, peraí. Que aí... Bom, como eu estava falando no começo, a gente vai fazer as aulas online. A gente vai ter os nossos encontros normalmente, no mesmo horário, né? Das 7 às 10, só que vai ser virtual. Então, guardem esse compromisso nos dias que a gente tiver aula, a partir de semana que vem. Na verdade, a partir de quinta, que é o dia que eu dou aula para vocês de direitos humanos, né? Na aula de direitos humanos, a gente já vai ter o nosso horário de aula normal, 1h30 lá, 3 horas no desenvolvimento. Aqui, deixa eu ver, eu vou compartilhar minha tela para conforme eu for falando, vocês conseguirem ver o meu AVA. E aí eu vou mostrar para vocês algumas coisas lá do AVA. Lá no capítulo 13, nessa unidade aqui do capítulo 13, tem o livro. Esse primeiro arquivo aqui é o livro de desenvolvimento, o livro da Papalha. Então, clicando aqui, você consegue fazer o download do livro todo, que é o que a gente vai usar para todas as atividades. Esse aqui é um fórum de discussão. É importante que vocês participem dos fóruns. Os fóruns, eles não são uma atividade avaliativa, como eu estava falando, né? Não é para ser uma coisa pesada. É mais para vocês conseguirem validar a participação de vocês na aula, né? Vai lá, comenta o que vocês entenderam. Vários alunos comentaram. Eu dei uma olhada já, mas eu vou responder, quando a gente desligar aqui, eu vou responder as colocações de vocês. Que mais? O legal do fórum é que vocês podem criar também, tá? Além dos fóruns, eu deixei 2 sugestões do seriado e de um filme que falam um pouco do nosso assunto. Essa tarefa aqui são algumas questões norteadoras. Eu só consigo dar feedback para vocês nessa tarefa quando vocês finalizam ela. Então, por exemplo, ó, a Tainara, ela fez, só que ela não finalizou a tentativa. Então, quando eu entro aqui, eu não consigo escrever um feedback para ela. Eu não consigo avaliar e dar uma devolutiva. Aí a Sâmia terminou, ela finalizou. Então, aí aqui ela deixou a resposta dela, e aí eu posso fazer um comentário e escrever se a resposta dela tá boa, se não tá, se tá certa ou não. Então, é importante vocês participarem aqui dos fóruns, porque é uma oportunidade de vocês saberem se vocês estão entendendo o assunto corretamente ou não, se vocês... enfim, está fazendo sentido mesmo para vocês o conteúdo. Vocês assistiram meus vídeos que eu fiz para a aula passada?
Não? Olha só que beleza, fiz vídeos, desenvolvimento do cognitivo do jovem adulto, físico e cognitivo. Assistam lá, e tem esses três Eu aqui. assisti. Assistiu? Tem esses três aqui, Assisti. que são do capítulo passado. E aí, aqui por último, tem um vídeo que é sobre reconhecer sentimentos. É um vídeo bem bonitinho, assim, fala de conexão, de interações e tudo mais. Essa mulher aqui que tá falando, ela é uma autora bem importante da psicologia. Então, esse vídeo aí, ele dá pra gente discutir inteligência emocional, que é o motivo pelo qual eu coloquei ele aqui, mas ele dá para discutir também assuntos do capítulo 14, que são relacionados a relacionamentos íntimos, amizade, casamento, namoro, enfim. Então, é um vídeo bem legal para usar como material de apoio. Esses materiais que eu coloco como apoio, gente, eles não são o conteúdo principal da aula. O conteúdo principal da aula sempre vai ser o livro, né? Mas ele é um apoio para ajudar vocês a entenderem o assunto também e para ter uma outra fonte de informação, certo? Então, aí do capítulo 14, essa parte aqui, eu não vou explicar hoje. Eu vou deixar vocês assistirem os vídeos que eu fiz. Vou deixar vocês lerem o assunto. E na semana que vem a gente discute como que vai ser isso. Então, eu fiz mais vídeos aqui, que são esses sobre desenvolvimento psicossocial. Tem até um erro de gravação aqui no final, porque eu escrevi errado no quadrinho. Vocês vão perceber que o meu quadrinho ali tem um erro de português meio grave. Mas aí, quando eu vi, eu já tinha feito os vídeos. Então, eu deixei assim mesmo. Esse tópico aqui, deixe suas dúvidas, ele é bem importante também. O que vocês não entenderem, deixa aqui, que é uma oportunidade de eu responder para vocês, tá? Vai aparecer para vocês um campo parecido com esse aqui. Você vai escrever o assunto da sua dúvida, por exemplo, não entendi sobre intimidade. Aí você vai escrever aqui qual a questão que você não entendeu, o que ela quis dizer sobre relacionamento não conjugal, por exemplo. Vocês vão mandar a pergunta de vocês. Se quiser aqui, dá para anexar uma foto, dá para anexar um artigo, dá para anexar qualquer tipo de arquivo aqui, dos mais comuns, né? E colocar nesse campo. Aí vocês vão enviar para o fórum e ele vai ficar assim, aqui. E aí eu vou poder responder e os colegas de vocês também vão poder responder. Aí aqui eu deixei 3 episódios do Mamilos, que é um podcast que eu já tinha indicado para vocês em outras ocasiões, que é esse primeiro aqui, o Avesso da Jornada do Herói, ele fala um pouco das pressões sociais no início da vida adulta. Então, dessa necessidade de vencer, de ter uma coisa, ser alguém na vida, enfim, toda essa pressão, contando histórias pessoais dos participantes. Esse Sexo em Falta, ele tem a participação de uma psicóloga, que é uma psicóloga que atende, ela é terapeuta de casais, então ela tem bastante história para contar em relação a isso, e ela não fala só de sexo, mas ela fala do relacionamento conjugal, tanto de pessoas casadas, quanto de namorados, enfim, e de como que isso afeta o relacionamento conjugal. E aí tem um outro que é sobre divórcio, né, que fala de questões relacionadas ao divórcio. Nenhum desses conteúdos, gente, é conteúdo científico acadêmico, tá? É um podcast, é mais para vocês discutirem sem participar da discussão, mas ouvirem uma discussão um pouco mais ampla do que a do livro. Uma discussão que talvez vai trazer um pouco mais para a realidade brasileira, para vocês, para levar a reflexão mesmo. Mas não é conteúdo acadêmico, eu vou ressaltar mais uma vez. O conteúdo é o do livro mesmo, tá? Então, a minha proposta para hoje, explicada aqui as atividades da semana que vem, vocês vão pegar, usar isso no restante do tempo da aula de hoje, ou durante a semana, quando vocês quiserem, e trazer as dúvidas para a gente discutir na semana que vem, tá?
Para hoje, então, a ideia é a gente discutir o que vocês entenderam ou não, o que tem de dúvida em relação ao capítulo 13, que a gente começou a trabalhar em sala de aula, mas a gente não chegou a concluir ele, né? Os assuntos que ficaram faltando de concluir foram os que eu coloquei nos vídeos. Então, eu queria ouvir de vocês. Pode falar um de cada vez, ou pode digitar também, se quiser. Quais dúvidas que vocês tiveram em relação a isso, ou se quiserem fazer alguma colocação, algum comentário, como a gente faria em sala de aula mesmo, né? Que vocês trazem as histórias de vocês relacionadas ao assunto. E, enfim, é isso. Alguém chegou a assistir algum dos seriados, algum filme ou algo do tipo? Sâmia disse que assistiu meus vídeos. O que você achou, Sâmia, dos vídeos? Eu assisti os vídeos, assisti o seriado Sintonia, assisti o Francis A também. Uhum. E, na verdade, eu tenho uma dúvida em relação à matéria. Lá na parte que fala do desenvolvimento cognitivo, tem até uma pergunta norteadora, que pergunta o que caracteriza o pensamento do adulto. Certo. Na verdade, pelo que eu entendi, existem várias perspectivas, né? Mas não tem uma coisa correta. Lá mostra o pensamento de vários autores, né? Uhum. Tipo, o pensamento reflexivo pós-formal. Eu não sei falar o nome daquele outro autor. Não sei se é Chai. Aquele que propõe os 7 estágios. Uhum. Então, assim, eu queria saber se a resposta é essa. Se na verdade, a resposta é que possui várias perspectivas e tem esses diversos pensamentos. Ou tem uma resposta que é certa e a outra que é errada. Um pensamento que é certo e outro que é errado. Não, você pode responder isso, que existem diversas perspectivas, os autores divergem em algumas coisas, mas uma coisa que quem fala de pensamento são mais os autores lá do comecinho desse tópico, né? Que ele fala do pensamento reflexivo e do pós-formal. Eles estão falando especificamente de pensamento. Os outros falam de desenvolvimento cognitivo também, mas de uma forma mais abrangente. Então, o que eu pensei nessa questão? Eu pensei que sim, tem divergências, mas se a gente for olhar para as perspectivas apresentadas, elas têm em comum que o adulto consegue ter um pensamento mais flexível do que o adolescente, consegue considerar perspectivas que talvez sejam contrárias ou contraditórias, né? E conciliar essas ideias para formar um conceito. Eu acho que o que dá para a gente dizer que é comum entre eles é isso. E outra coisa, o pensamento pós-formal, ele só se forma depois de você ter um pensamento reflexivo? Não. O pensamento pós-formal e o reflexivo, eles são duas perspectivas de pensamento. Não necessariamente uma pessoa vai ter os dois, ou não necessariamente um é depois do outro. São possibilidades de desenvolvimento que um adulto pode ter. Os dois, os autores relacionam com a faculdade, principalmente, né? Porque a faculdade leva à reflexão de pontos de vista diferentes. Então, eles relacionam com essas duas, aliás, esses dois com essa situação. Mas um não é mais evoluído do que o outro. Eles têm meio que funções diferentes, né? O pensamento, apesar deles terem essa característica de serem flexíveis, os dois, o pensamento reflexivo, acho que dá pra gente pensar. Deixa eu ver. Dá pra gente pensar no pensamento reflexivo como. Vamos relembrar os exemplos que a gente usou em sala de aula. Eu vou abrir meu livro aqui para falar como tá lá. Pra gente não
não se perder. Só um minuto. Ó, eu vou compartilhar de novo a minha tela com vocês, que aí vocês podem dar uma olhada no livro junto comigo. Então, aqui no desenvolvimento cognitivo, o pensamento reflexivo, então, ele traz como uma consideração ativa, persistente e cuidadosa das informações ou crenças. Ou seja, é um questionamento de fatos supostos e dá para fazer inferências e conexões. Ok. Aí o pensamento pós-formal já é caracterizado pela capacidade de lidar com inconsistência, contradição, imperfeição e tolerância. A impressão que dá é que eles são bem parecidos mesmo, né? Ele é aberto, adaptativo. Acho que dá para a gente entender eles como perspectivas de autores diferentes, porque o pós-formal ele decorre de alguns teóricos lá na década de 70, e o reflexivo tem um autor específico que fala dele, né? Que é esse John Dewey aqui. Mas os dois, eles vêm da ideia do Piaget, né? Eles vêm do operatório formal do Piaget. Então, acho que dá para a gente entender os dois como duas perspectivas de um mesmo fenômeno. Pode falar, Sami, o que você queria falar? É que eu li que o pensamento reflexivo, ele tende a surgir entre os 20 e 25 anos. E o pós-formal já é uma característica do homem amadurecido. Por isso que eu tirei aquela conclusão. Entendi, de que um vem depois do outro, né? Mas isso você viu aqui no livro ou em outra literatura? No livro, eu acho. Ó, 20 e 25 anos são regiões do cérebro, tá, no nível superior. Aí o pós-formal... Formal, que é uma característica do homem amadurecido. Durante o início, a metade da vida adulta, emoções estão envolvidas. Deixa eu ver se eu acho. Aqui ele fala que o pós-formal tem emoções envolvidas também, né? Acho que dá para levar isso em consideração também. Relativista. Agora não. Não. Eu acho que esse ponto, se a gente não conseguir chegar a uma conclusão agora, eu posso pesquisar mais, porque assim, o que o livro traz é bem resumido, né? Mas eu posso pesquisar um pouco mais a respeito dos dois, e aí eu gravo um vídeo curtinho só para falar disso, para diferenciar os dois. Para fazer uma pesquisa um pouco mais precisa e trazer um vídeo sobre a diferença entre os dois. O que vocês acham? Oi, Lízia. Oi, tudo bem? Tudo bem? Entrei agora, tô meio perdida, então. Tudo bem. Assim, eu pedi para os colegas trazerem dúvidas em relação ao capítulo anterior. Que é o 13, né? Eu tinha deixado esse capítulo é o que a gente começou a trabalhar em sala de aula,
E aí eu deixei algumas atividades sobre ele no AVA e deixei uns vídeos também a respeito dos tópicos que a gente não tinha falado ainda. Então, eu estou dando esse espaço para vocês trazerem as dúvidas que o restante do conteúdo gerou, o que vocês não entenderam, qualquer coisa, e para a gente discutir isso nesse momento. Certo. Sâmia, tá me ouvindo? Nós estamos em 4, é isso? Tô escutando. 4 pessoas, você fala? É, não tem mais. Aham. Não, tem mais. Aqui para mim tá aparecendo 11 participantes. 11. 1, É. 2, 3, 4. 5. É. Então, Sâmia, eu acho que eu vou fazer isso. Eu acho que eu vou As fazer aulas vão isso. ser como? As As aulas vão ser próximas. gravadas apenas? É. Ou vão ser Não. por... Uma coisa de cada vez, calma aí. Então, eu vou responder a dúvida dos pensamentos. Eu vou fazer uma pesquisa melhor, Sâmia, sobre os dois, para a gente conseguir diferenciar melhor. E eu gravo um vídeo falando disso. Esse é o primeiro ponto. Vou até anotar aqui para eu não me esquecer. Tá. E aí, eu posto para vocês até a próxima aula. Diferenciar Tá ok. pensamento reflexivo. Acho que vai dar um vídeo bem legalzinho. Ah, eu achei aqui, onde eu vi na página 468, no penúltimo parágrafo aí que fala sobre o pensamento pós-formal, no finalzinho fala que adultos maduros tendem a recorrer ao pensamento pós-formal. Acho que é isso daí que eu tirei, eu acho. Ah, entendi. No último parágrafo. No penúltimo. Ah, tá. Entendi. Nesses tipos de situação. Sim, achei. Eu vou dar uma lida de novo, como eu te falei, porque assim, eu não sei se ele tá querendo dizer assim, que o adulto já desenvolveu esse pensamento, ele recorre, quando ele tá nessa fase da vida, a esse tipo de pensamento, ou se ele desenvolve mais nesse momento. Mas eu vou dar uma pesquisada melhor a respeito desse assunto, ele é importante mesmo. E, Lízia, sobre como vão ser as aulas. Eu fiz alguns vídeos sobre as aulas anteriores, eles estão no AVA já. Mas ficou definido institucionalmente, acredito que todos os cursos vão seguir esse padrão, que a gente vai realizar as próximas aulas do mesmo modo que seria em sala de aula, mas vai ser virtual. Ou seja, vai ser das 7 às 10 aqui com vocês. Eu vou... Isso, a gente vai precisar passar a usar um outro aplicativo, eu vou verificar, eu fiquei sabendo disso hoje, né? Agora à tarde. Então, eu vou precisar verificar como que ele funciona e eu passo para vocês. Mas as aulas vão ser online, a gente vai fazer aulas como essa de hoje, né? Com explicação de conteúdo, tirar de dúvidas, atividades para vocês fazerem nesse período de tempo. E essa aula de hoje já está sendo gravada e as próximas eu acredito que também dê para a gente deixar gravada. E aí quem não puder participar no horário tem acesso à aula no outro momento, mas é importante que vocês participem em tempo real para poder trazerem as dúvidas e participar de fato da aula. Beleza. Aí vai ficar disponibilizada no AVA, né? Isso. Eu tô colocando tudo no YouTube. Aí eu coloco o link do YouTube no AVA. Certo? Ótimo. Legal. O que mais, gente, temos de dúvidas em relação ao 13 para a gente poder fechar ele e encerrar? Ô, professora. Fala. O que é importante porque assim, igual a daquele autor, o Shai, os 7 estágios de desenvolvimento, é muita coisa. É importante a gente gravar tudo aquilo lá ou só que eles existem? Não. Você viu no vídeo que eu falei sobre isso? São aqueles pontos. Eu acho que o que é importante a gente saber é que existe isso e que esse modelo dele, que tem vários estágios, esse modelo dele não se enquadra na maior parte da população. Então, eu acho que é um modelo de desenvolvimento meio ultrapassado, que só abarca a necessidade de uma parcela da população. Então, por isso até que eu nem me alonguei muito em falar dele, porque eu achei meio, assim, incompleto mesmo, né?
Achei que tem outros modelos que o próprio livro traz que são mais adequados. Então, dele é isso. Eu vou passando aqui por eles, pra gente ir olhando. Do chá é mais ou menos isso. O Sternberg, eu acho bem importante pensar nele a respeito desses 3 tipos de inteligência, que é a inteligência prática, a capacidade analítica e o insight criativo. Quem quiser acompanhar no livro, eu estou na página 469. Deixa eu ver se dá para eu compartilhar. Acho que dá, peraí. Então são esses tipos de inteligência que ele traz. Nos videozinhos eu expliquei bem certinho sobre cada um deles, cada um dos 3 tipos de inteligência. Daqui é bem importante saber que muitas pessoas vão ter um tipo de inteligência mais aflorado do que outra, mas não significa que a pessoa só tem um tipo de inteligência, né? Que cada pessoa só vai ter um tipo. Se vocês pensarem em vocês mesmos, provavelmente vocês vão chegar à conclusão de que tem elementos de mais de um tipo de inteligência desses. A inteligência prática, ela tem a ver com experiência prática, com saber fazer, né? Tem bastante a ver com relacionamentos, né? Com o relacionamento interpessoal, como fazer para ter sucesso nas suas relações, por exemplo, de trabalho, relações acadêmicas, ele destaca bastante isso. O insight criativo é sobre criatividade mesmo, aquela pessoa que tem habilidade de planejar, de inventar coisas, de empreender, ter novas ideias mesmo, ser inovador, é meio isso. E a inteligência analítica é a inteligência acadêmica mesmo, se você tira notas boas ou não, se você atende a um critério, se você é um tipo de inteligência mais específico, vamos dizer assim, tem mais a ver com atender critérios de inteligência. Então, os 3, eles têm... eles são fruto de uma história de vida, né? Obviamente, eles são... cada pessoa vai ter mais ou menos de um ou outro em função de experiências que essa pessoa teve na vida. A gente pode ensinar uma pessoa a ser criativa, por exemplo. A vida pode ensinar uma pessoa a ser criativa. Se ela se desenvolveu num ambiente variado, num ambiente que exigiu dela variação de comportamento, ela vai ser uma pessoa que varia bastante de comportamento em função da situação. Então, ela vai ser uma pessoa que a gente chama de criativa. E assim por diante. Da inteligência emocional, eu tô passando, mas o que vocês quiserem que eu pare ou volte ou perguntar, vocês vão falando, tá? A inteligência emocional, eu também fiz um videozinho sobre e deixei o vídeo da Mavis lá no Ava para servir como uma referência externa. Eu tô assistindo aula. Tô assistindo aula. A inteligência emocional tem a ver com reconhecer os seus sentimentos e reconhecer o sentimento do outro e perceber em que contexto que esse sentimento faz sentido, em que contexto que esse sentimento pode aparecer ou não, em que contexto que ele é adequado, né? E aí, a partir de reconhecer o seu sentimento, você pode pensar em maneiras de lidar com ele. Então, por exemplo, não é sobre esconder sentimentos, mas é sobre saber o lugar deles. Por exemplo, se você perdeu um familiar, vamos pensar numa situação triste. Você perdeu um familiar, está de luto. O sentimento adequado é ficar triste, né? Não é normal que uma pessoa que acabou de perder um familiar se comporte demonstrando felicidade, né? Então, reconhecer esse sentimento e respeitar esse sentimento. Estou triste por causa disso, e esse sentimento é adequado à situação. Aceitar o que você está sentindo, tem a ver com isso.
e perceber no outro também a emoção dele. Por isso que eu deixei o vídeo da Mavis, que tem a ver com perceber os sentimentos dos outros também. Tudo bem? Tá aqui? Tudo bem. Tudo bem. Do raciocínio moral também, eu fiz um videozinho. Se vocês não tiverem assistido, assistam. Ele fala que a moralidade a gente desenvolve também em função das nossas experiências, tem muito a ver com a nossa cultura. Então, no vídeo eu até dei um exemplo assim, você, aqui na nossa cultura, é adequado, por exemplo, mulheres usarem short. Não é moralmente reprovável uma mulher usando short. Mas em alguns lugares, no Oriente Médio, por exemplo, isso é moralmente reprovável. Essa mulher seria muito julgada se ela se comportasse dessa maneira. Então, é um conceito moral que é diferente em cada sociedade. Por isso que nós, aqui no Ocidente, achamos tudo bem uma mulher usar short, né? Porque tem a ver com uma questão cultural. E aí também tem a ver com uma história de vida. Ele conta uma historinha aqui, que ele fala que, por exemplo, em um determinado lugar da China, as pessoas tendem a perdoar um roubo, por exemplo, se ele está relacionado a uma situação de saúde, de uma necessidade realmente extrema, eles têm maior tendência a perdoar esse roubo do que no Ocidente. Então, é uma questão também da cultura, né? Tem essa autora aqui, que é a Carol Gilligan. Ela desenvolve essa tabelinha dos estágios de desenvolvimento da mulher. Ela entende que a mulher atinge um estágio avançado de moralidade quando ela consegue não violentar ao outro e nem a ela mesma. Porque num primeiro momento, a mulher ela teria um conceito moral de que primeiro um egoísmo, né, de se concentrar nela mesma e no que faz bem para ela. E aí, num segundo momento, seria de atender só a necessidade do outro e não a necessidade dela mesma. E aí, o último estágio seria quando a mulher consegue respeitar os sentimentos dela e os sentimentos do outro ao mesmo tempo. Então, conciliar a sua necessidade com a necessidade, por exemplo, da família, dos filhos, do marido, enfim, essas necessidades todas, aí sim a mulher teria atingido uma moralidade mais madura. Uma moralidade que ela chamou de não violência, que não é violenta nem com ela e nem com o outro. Sobre educação e trabalho, eu tinha pedido lá no AVA, está disponível ainda para fazer, que vocês fizessem uma pesquisa rápida, procurar um artigo científico brasileiro, para falar, para a gente pensar como que é a realidade brasileira desse momento de educação e trabalho no início da idade adulta. Alguém conseguiu fazer isso? Alguém conseguiu dar uma olhada nesses dados? Eu olhei e achei dados no site do Ministério da Saúde. Uhum. E também tem um artigo que acho que você mesmo mandou pra gente, que eu estava vendo no grupo, que fala sobre a saúde do brasileiro. Uhum. Deixa eu ver se eu acho. Comportamentos saudáveis entre adultos jovens no Brasil. Uhum. Você chegou a ver o que ele traz sobre trabalho? Eu li ele, mas deixa eu ver aqui. Eu lembro que ele fala muito em relação aos comportamentos saudáveis, né? Tabagismo, prática de atividade física, dieta, essas coisas que ele está relacionado. Rapidinho, vamos voltar no trabalho. Eu só vou responder as perguntas que chegaram no chat.
Uma pergunta foi sobre dificuldade em mexer no AVA, né? Uma pessoa que tá, a Brenda, tá com dificuldade de mexer no AVA. Brenda, fica tranquila, faz conforme você for conseguindo, você vai fazendo. Mas eu mandei um tutorial do AVA. Eu mandei, acho que para a Sâmia, acho que mandei para a Sharon também. Então, e pedi para elas encaminharem. Dá uma olhada se elas encaminharam. E olha esse tutorial que uma professora da enfermagem, a Ingrid, que fez acho que ela dá aula para vocês, inclusive, não dá? Eu encaminhei no grupo. A professora Karime fez um vídeo, que ela é de enfermagem. Ela dá aula na sexta. Isso. Eu enviei nos 2 grupos que a gente tem e enviei um outro tutorial que explica também, mas que não é da professora, é com uma outra pessoa. Eu mandei no grupo. Dá uma olhadinha nesses tutoriais que eles ajudam bastante. E, Lucas, se tem alguma idade específica para cada um desses estágios, geralmente tem uma referência, mais ou menos em determinada idade que acontece, mas não é uma regra, né? Não é uma regra. Por exemplo, esses pensamentos lá que a gente estava falando, o pós-formal e o reflexivo. Os dados mostram que geralmente as pessoas desenvolvem esse tipo de pensamento na faculdade, mas não é obrigatório. Pode ser que você desenvolva isso um pouco antes ou um pouco depois, porque são questões que envolvem variáveis ambientais. Então, por exemplo, se você for para a faculdade, mas a sua faculdade não te oferece oportunidade de reflexão, talvez esse não vai ser o ambiente que vai favorecer você desenvolver esse tipo de pensamento. Pode ser que você nunca vá para a faculdade e que no seu trabalho seja exigido um pensamento reflexivo de você. E aí, provavelmente, você vai desenvolver isso em função da demanda do trabalho. Respondido, Lucas? Chocado, amei. Tá bom, muito obrigada. Ok, sobre educação e trabalho, então, se alguém tiver olhado esses dados, vocês podem falar e a gente discute eles agora. Se não, fica de tarefa para outra aula. Dá uma olhada e vê o que vocês encontram especificamente sobre trabalho. Com que idade que as pessoas começam a trabalhar, de que forma será que o trabalho impacta no desenvolvimento do jovem adulto. Existem dados que dizem que, por exemplo, quem trabalha tem mais dificuldade de desenvolvimento cognitivo. Por exemplo, o estudo favorece que você se desenvolva cognitivamente. Mas se você trabalha e estuda ao mesmo tempo, o trabalho é um fator que às vezes atrapalha esse desenvolvimento cognitivo, porque sua atenção está voltada para 2 coisas ao mesmo tempo. Então, eu quero que vocês deem uma olhada nesses dados no Brasil, certo? Aqui tem umas questões de transição para a faculdade também. Dá uma olhadinha no que vocês encontram em relação à realidade brasileira, tá? Deixa eu ver, o capítulo 13, ele é mais sobre isso, o final é mais sobre isso, né? Sobre as questões de trabalho. Então, se alguém mais tem dados sobre isso? Por que vocês estão tímidos e não estão mostrando a cara de vocês? Só eu e a Lísia? Mas é verdade, né? Não é? De pijama. Não, eu tô igual aquelas pessoas que passam em filme, assim. A parte de cima da roupa é de trabalhar, a parte de baixo é um short, né? Nossa, que eu estou arregaçada. Gente, as nossas aulas vão ser a maior parte do tempo assim, até acabar a quarentena. Então, vocês dão uma lavada na cara para a próxima aula, tá bom? Mostra a cara aí, pô. É mais interativo, é mais legal quando vocês mostram. Escovar o cabelo, até parece, garota. Eu dormi, acordo assim, professora, nem morte, se ela vai me ver sem meu cabelo escovado. Ai, Ana Paula, até parece.
Lucas falou, na próxima eu vou Eu mostrar a minha cara. Gleissa falou, não quero assustar vocês, até parece, né? E você perguntou até quando as aulas Todo vão ser mundo na mesa. assim. Você perguntou até quando as aulas vão ser assim, eu não sei te responder. Uhum. Por enquanto, as determinações não estão tão claras e não é uma questão da instituição, é uma questão governamental mesmo, né? O prefeito de Cuiabá fez uma determinação, o governador fez outra, então, assim, é meio que a cada 15 dias ou semana a semana, a gente vai revendo as coisas. Por enquanto, a gente vai ficar assim. Eu ainda não sei, por exemplo, sobre prova, quando vai ser, de que forma vai ser. Ainda não sei essas questões mais burocráticas, porque a gente está dependendo de decisões que são externas à instituição, né? Mas aí, para a gente não perder tanto tempo, a gente vai organizando por aqui, né? Quem falou que não está conseguindo ouvir nada? É uma pessoa que está escrito Galaxy A70. Eu não sei quem é essa pessoa. Oi, professora. Oi. No caso, vai ser por esse aplicativo mesmo ou vai ser por outro? Porque falaram que vai ser por Google ou alguma coisa, as Isso. próximas aulas. Só um pouquinho. Tá ligado. Vai ser pelo Google Meets. A partir de quarta-feira, todas as aulas que vocês tiverem vão ser por esse aplicativo do Google Meets. É porque o Zoom, esse aqui que a gente está usando, ele tem uma limitação de 40 minutos. É um aplicativo que é pago e a versão gratuita, ela só dura 40 minutos. A gente já está aqui com 1 hora e pouquinho, mas pode ser que a chamada caia, por exemplo, e a gente tenha que fazer outra. E o Google Meets não tem essa limitação de tempo, então por isso que a gente vai passar a usar ele. Eu ainda não sei mexer nele, porque eu fiquei sabendo disso hoje e ainda não testei, mas tenham paciência, a gente vai descobrindo juntos como é que funciona. Eu usei ele um dia, para falar a verdade, eu usei ele um dia com os meus amigos, eu não usei para trabalhar. E aí um colega meu só criou a chamada e mandou um link, que foi a mesma coisa que eu fiz hoje com vocês. Então eu acho que deve funcionar de uma forma parecida com esse aqui. Não, acho que quem está usando no computador não precisou baixar nada. Quem está usando no celular provavelmente vai ter que baixar um aplicativo, né? Mas é isso por hora. Na semana que vem, eu vou. Acho que na aula de quinta já de direitos humanos, a gente já vai usar ele, né? Então, aí no comecinho da aula, a gente vai vendo como que a gente consegue se organizar. Alguém falou que o Google Meet é melhor mesmo, a Gleissa falou que ela já usou e gostou. E o Hangout, ele tem um número de participantes limitado também. Eu acho que são 6 pessoas, 8 pessoas, não sei. E aí, esse Google Meet, não, ele pode, eu acho que até 100 pessoas participarem do mesmo chat. Então, daí caberia todos os alunos. É uma vantagem, né? Que mais, gente? Tem mais dúvidas em relação ao conteúdo? A Samia disse que assistiu meus vídeos. Gente, eu tava achando que eu ia virar youtuber. Vocês foram assistir meus vídeos? Vão lá dar like, se inscrever no meu canal, entendeu? Que eu tava achando que eu ia ser youtuber já, entendeu? Para a próxima aula, precisa pesquisar sobre o trabalho. Vamos fazendo as coisas aos poucos, gente. Vamos fazer assim. Tarefa número 1, pesquisar sobre as questões de trabalho. Na primeira parte da aula, a gente vai pesquisar sobre trabalho, vai falar sobre essa pesquisa de trabalho. Então, vou até colocar isso aqui. Discussão sobre trabalho. Na segunda parte da aula, não na segunda parte, mas o segundo momento da aula vai ser um vídeo sobre os pensamentos que a Samia perguntou. Sobre o pensamento reflexivo e o pensamento pós-formal. Vou trazer a diferenciação deles para a gente, tá?
Não sei se eu vou gravar um vídeo ou se eu falo ao vivo com vocês. Acho que é melhor falar ao vivo, né? Que daí vocês já vão fazendo as perguntas junto. Acho que é mais interativo. E aí, no terceiro momento, a gente vai começar a discutir o capítulo 14. Então, façam façam essa tarefa primeiro do trabalho, e aí depois vocês começam a ler o capítulo 14 e assistir os vídeos que eu fiz do capítulo 14. É um capítulo longo, todos são, na verdade, nesse livro, né? Então, pode ser que a gente não esgote ele em uma aula, que a gente não termine ele em uma aula. Então, começa a ler para você ter noção do que o capítulo fala, para você já ter dúvidas que perguntar, assim como seria numa aula presencial. E aí, o que faltar, a gente aborda na aula seguinte, certo? Tudo bem? Eu tô preocupada também com vocês de a gente tá passando muitas coisas. Então, assim, vamos fazendo as coisas aos poucos. Se tiver muito difícil, vocês me avisam pelo chat do Ava. Lá no Ava tem uma parte que é para vocês mandarem mensagem. Eu tô compartilhando minha tela para mostrar. Aqui, ó. Aqui nesse ícone vocês mandam mensagem. Então, aí, vamos supor, Ana Luísa me mandou uma mensagem. Aí a mensagem é um chat mesmo, eu posso responder aqui e para vocês. E aqui eu vejo todos os contatos, que eu não tenho nenhum salvo, mas eu vejo os contatos de vocês, né, de todos os alunos. Então vocês podem me mandar dúvidas por ali, ou por e-mail, ou até mesmo no fórum, e fazer as colocações de vocês também. Falar, professora, tem muitas coisas, eu não vou conseguir ler o capítulo inteiro. Será que tem como? Enfim, vão me sinalizando. Essa experiência que a gente está vivendo agora é nova, tanto para mim quanto para vocês. Então, eu não quero ninguém desesperado porque não conseguiu fazer as coisas, tá? A gente não é nosso interesse prejudicar ninguém por conta da situação que a gente está vivendo. Então, vamos fazendo à medida que a gente consegue, tá? Vou ler as mensagens, peraí. Vou ver os vídeos, vamos promover essa youtuber. Obrigada, Gleice. Vai lá curtir meu vídeo. E, ok, essa aula aqui vai ficar gravada para termos acesso a ela. Entra aqui direto no aplicativo. Não, Sâmia, ela vai ficar gravada, só que vai ser um arquivo que vai ficar salvo só no meu computador. Aí eu vou ter que upar o vídeo no YouTube e aí eu disponibilizo o link do YouTube para vocês, tá? Ele vai demorar um pouquinho, porque já tá dando 1 hora e pouco já de vídeo, então vai demorar um pouquinho, não garanto que esteja disponível hoje mesmo, mas até amanhã já carregou, aí eu coloco, tá? Certo? Quem não fez, quem não participou lá dos fóruns, tenta ler as perguntas, anotar para vocês mesmo. Assim, a participação de vocês lá não é para mim, é para vocês, é para verificar se vocês estão entendendo o conteúdo, se tá tudo certo, tá? Como vocês vão estudar um pouco mais. É assim, toda vez que entra aqui, liga, viu? Até esquentar de novo. É comigo? Não, né? Ah, que diferença. Tá. Não, professora, desculpa aí. Tudo bem. Então, conforme... Eu me perdi um pouco. Eu ia falar dos fóruns. Conforme vocês conseguirem, deem uma olhada lá para vocês mesmos se organizarem, saberem se estão entendendo o conteúdo, né? Se está fazendo sentido para vocês. Participem, por exemplo, se um colega escreveu alguma coisa lá, responde para ele. Esse é o momento de desenvolver criatividade e resiliência também. Então, varia a forma como vocês estudam, já que a gente vai ter aula de uma forma um pouco diferente. Quando lerem o texto, anota as dúvidas. Se tiver uma palavra que você não conhece, pega um dicionário, vai olhar o significado. À medida que você vai lendo, você pensou uma coisa interessante sobre aquele tópico, escreve lá no fórum. Nossa, professor, eu gostei de tal coisa que o autor fulano falou. Pode ser de uma forma informal mesmo, não precisa ser, como eu coloquei lá, não precisa ser uma escrita acadêmica. Esse fórum é como se a gente estivesse conversando pessoalmente na sala de aula. Da mesma forma que vocês levantam a mão e falam, professor, eu não entendi tal coisa. Professor, isso aqui que ele falou me lembrou tal coisa. Da mesma forma vocês podem fazer lá no fórum, certo? Vocês estão no time dos preocupados ou dos tranquilos em relação
a forma como a gente está estudando agora? Eu vou verificar, João, sobre o fórum. Eu acho que tem alguns deles que eles estão com data vencida. Eu coloquei para encerrar em uma determinada data. Eu vou mudar essa parte, aí eles vão continuar aparecendo para vocês. Certo? Está no time das pessoas preocupadas, Sam? Me fala, o que está acontecendo? Ansiosa para voltarmos ao normal. Ativa o microfone de vocês e abre o coração. Vamos chorar? Mas o que está te deixando preocupada? Quem? Você, Leissa. Eu? É. Então, eu gosto também dessa forma que a gente está fazendo, mas eu não sei se é porque a gente está nessa fase de adaptar ainda, né? Tipo, eu Aham. tô me organizando melhor hoje, assim, questão Aham. de horário, mas eu gosto da coisa presencial, assim, eu acho que eu vou desenvolver melhor. Não sei se é porque é questão de costume também, né? Que a Uhum. gente está acostumado a vida inteira naquele formato, mas eu queria voltar logo ao nosso formato antigo. Acho que é o desejo de todo mundo, no final das contas, né? Porque a gente tem que pensar que é uma situação provisória, né? Isso aqui que a gente está fazendo é uma tentativa de não ter tanto prejuízo sobre uma coisa que a gente não tem controle no momento, né? Então, acho que eu também compartilho desse mesmo sentimento. Eu quero que as coisas voltem ao normal logo, que a gente possa se encontrar pessoalmente, fazer as aulas normalmente, né? Mas, por enquanto, eu tô perguntando porque eu sei que pode causar essa angústia mesmo, de parecer que tem muita coisa, de vocês se sentirem sobrecarregados, de não entender o que o professor está pedindo. Então, se em algum momento vocês não entenderem, pergunta, gente. Eu não quero ninguém com dúvida, ninguém desesperado porque está com dúvida, ninguém desesperado porque acha que tem que entregar uma coisa. Eu pedi uma atividade na semana passada, vem algum aluno ainda e fala, professora, eu não consegui entregar. Tudo bem, manda agora, conversa que a gente consegue dar um jeito, tá? E você, Samia, quer falar suas angústias? Porque parecia que tem muita coisa, né? Na verdade, eu acho que a minha preocupação e de muita gente que está vindo falar comigo Uhum. é que realmente tem muita coisa. E, Sim. essa impressão é maior pela nossa dificuldade de fazer online. Então, quando o professor está falando, é diferente. Quando a gente mesmo tem que correr atrás de tudo, assim, entre Uhum. aspas, né? Porque vocês estão dando suporte. Uhum. Mas não sei, é diferente. Aí parece que tem muito mais coisa. Sim. É que, querendo ou não, a iniciativa tem que partir de vocês, né? Para entrar lá no ar, para É. fazer as coisas, a iniciativa tem que partir de vocês. Vocês podem até ouvir um vídeo, mas não é a mesma coisa de eu falar, gente, agora a gente vai fazer uma atividade. Essa atividade tem que partir de você falar, agora eu vou fazer as atividades no lado. E de fato vocês não estão acostumados com isso, né? E tudo de uma vez, todas as disciplinas de uma vez. Então eu entendo a dificuldade e a angústia mesmo. Não se preocupem se esse desespero bater, porque é um momento de adaptação, né? Aí é um momento de desenvolver resiliência, então é sofrido mesmo, mas a gente vai, aos pouquinhos a gente vai se organizando. A Lízia falou que a bateria dela tá acabando. Lucas, qual que é a Professor, eu sua... acho assim, Ah, fala, pode eu falar. acho que está sendo assim meio não é um pouco dificultoso tanto para a gente quanto para a própria Univag, porque não está tendo um padrão. Eu tava conversando com uns amigos meus que faz direito, Uhum. tem professor fazendo live no YouTube, tem professor que já está usando esse Google, esqueci o nome, Mites. Google, esse que a gente vai usar. Aham. Uhum. E então eu acho que está sendo dificultoso para todo mundo. Isso. Eu nunca tive aula assim EAD, entendeu? Uhum. Então Eu acho que também nunca dei aula assim, tá? Novo para nós dois.
Essa questão de que você falou de novidades e que as coisas não estão padronizadas ainda, elas estão, a instituição está se organizando em função disso ainda, né? Hoje, por exemplo, teve uma reunião em que ficou definido que todo mundo vai usar esse Google Meets. Então, a partir de agora, as coisas vão ser mais padronizadas, o que facilita para vocês, porque, por exemplo, se cada professor usar um aplicativo diferente, então vocês vão ter que baixar um aplicativo diferente para cada professor, aprender a mexer em cada dia da semana em um aplicativo diferente, e isso também é estressante, né? Então, esse padrão acho que vai ajudar bastante, vai facilitar bastante o nosso trabalho e o aproveitamento de vocês das disciplinas. Com dente com dedo. Eu acho que o Lucas tinha falado no chat. Lucas falou, prof, eu tenho uma preocupação. Você quer falar a sua preocupação, Lucas? Então, prof. Isso. Isso. Eu ia falar, abre seu áudio aí. Eu acho que a minha preocupação maior não é só minha, querendo ou não, mas de todos os alunos da Univag em si, seria mais as provas bimestrais, né? Porque para a gente poder estudar em casa e ter todo o conteúdo em casa e fazer tudo em casa, exige uma disciplina bem maior nossa, querendo ou não. Então, realmente, o que tinha falado aqui agora há pouco, né, a Sâmia, o João Vitor, a gente está passando por esse processo de adaptar com esse tipo de aula, de essas matérias, mas, assim, tem que ter uma disciplina maior, querendo ou não, para poder fazer isso. Acaba meio complicando para a gente. Mas é isso mesmo, a minha preocupação é a prova bimestral mesmo. É para funcionar. Fala, Ana, quer falar? Nossa, como é que... Acho que não é com a gente, né? Essa questão das provas, eu sei que ela deve causar bastante nervosismo também, né? Mas por enquanto a gente não sabe como é que elas vão ser, mas vocês fiquem tranquilos que elas não vão ser de uma hora para outra, não vai ser sem prazo para estudar, o conteúdo vai ser pensado também de que conteúdo vai ser esse. Eu garanto a minha disciplina e eu aposto que os colegas farão o mesmo, mas que a gente vai ter oportunidade de vocês tirarem as dúvidas, como a gente está fazendo agora, trazer as perguntas formuladinhas do que vocês não entenderam. E acho que a partir da próxima aula, que vai ser em formato de aula mesmo, vocês vão se sentir mais seguros em relação a isso. O que mais, gente? Quem mais quer falar? Mais ninguém? Bom, eu vou encerrar a chamada então, mas eu volto a dizer para vocês que eu estou disponível no AVA, no e-mail. A Sâmia tem meu telefone e a Sharon também tem meu telefone. Então, se vocês precisarem de alguma coisa, elas podem me transmitir os recados também. Ficamos com essas tarefas para casa, vocês e eu também, de responder a dúvida das meninas. E façam as coisas com calma, tá? Não se desesperem. Se estiver muito difícil, tá difícil pra gente também, tá bom? Queria deixar esse recado de acolhimento para vocês, tá bom? Então, um beijo. Até quinta, que eu vejo vocês na aula de direitos humanos. E aí a gente vai falar lá das coisas que cabem a essa disciplina, tá bom? Beijos, até mais.